Boa tarde, pessoal. Vamos dar sequência então aqui ao nosso curso de extensão em mudanças climáticas e os territórios sob impacto. E aí hoje a gente vai ter duas aulas. A primeira delas vai ser com a professora Ana Carolina Forneiro Aguiar. Ana está na sua fase pós-doutoral, desenvolve um projeto no laboratório de limnologia, lá no departamento de ecologia, voltado à restauração ecológica na Amazônia, e é pós-doutora do Fórum Ciência e Cultura, onde ela está atuando justamente na coordenação desse tipo de curso aqui, como esse que a gente agora está fazendo. E a Ana vai estar hoje conversando com vocês sobre o antropoceno e que tempo é esse que a gente está vivendo. E aí, após a fala dela, eu vou dar uma aula para vocês sobre o futuro, se é que a Ana vai deixar alguma esperança de futuro para nós, depois de falar sobre o antropoceno. Ana, por favor, a palavra é tua. Muito obrigada, professor Fábio. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Então, bom, não vou falar de um tema muito alegre, né? Mas a ideia aqui não é deixar algo sem esperança, e sim discutir um problema que a gente está vivendo e vamos ainda viver e pensar em soluções, né? Porque pensar racionalmente sobre o problema é um jeito da gente pensar também nas suas possíveis soluções e como lidar com esse problema. Então, bom, como o Fábio falou, eu tenho meu trabalho, né, ligado à restauração ambiental, então, de certa forma, eu tenho esperança, sim, né? E é uma forma que eu acho que é uma das melhores formas de lidar com o antropoceno é nessa reconstrução. Então, justamente esse trabalho que eu desenvolvo, minha formação em limnologia, então trabalhei da minha graduação até o meu doutorado com ecossistemas aquáticos, com bichinhos de água doce e, claro, com impactos no ambiente aquático, né? Mas o pós-doc, eu comecei a trabalhar com uma temática nova e que, de certa forma, me trouxe muitas reflexões sobre esse tema. Então, comecei a me interessar muito sobre esse assunto e, desde então, tenho oferecido esse conteúdo em algumas disciplinas. Então, vou falar sobre eles agora sobre esse tema agora com vocês e sintam-se à vontade para qualquer momento interromper, fazer perguntas. Vou deixar claro espaços para a gente discutir, mas a qualquer momento sintam-se livres para interromper, tá bom? Então, vamos falar basicamente de 3 tópicos. O primeiro vai ser o mais extenso, então eu vou discutir principalmente como o antropoceno se manifesta. Então, dentro disso, a gente vai falar um pouco da percepção das pessoas e da sua manifestação, o que a gente está assistindo, né? E vamos falar um pouquinho também desse momento de pandemia, além da crise climática. Vamos falar sobre o que está sob ameaça e, por fim, como enfrentar a crise ambiental. Essas duas partes vão ser bem pequenas, até porque é o Fábio que vai falar mais sobre futuros, a gente vai discutir isso mais na outra aula. Então, a gente vai falar principalmente das manifestações do antropoceno. Mas antes, a gente vai falar sobre o que é o antropoceno. Todos aqui já ouviram, né, esse termo. Queria saber de vocês se vocês têm uma definição para o antropoceno. Uma grande importância humana. Esse marco temporal de que não tem mais volta e que a gente realmente marcou um momento da Terra com os nossos impactos e é outra coisa. Obrigada, Fábio. Uma definição do latim do Atlas, que fala uma nova época lógica que marcador de proteínas naturalmente, o ser humano deixa plástico, você está aparecendo mais tarde da vida que vai ficar orgulhoso. Se uma igreja chegar daqui a tanto tempo e estudar de você vai ter a nossa marca na história dele. E é esse o sentido de falar daqui para frente, pegando o nosso conhecimento, você está vendo essa época. Sim, é uma marca no tempo, né? Uma humanidade que chama sua pegada no planeta, né? Isso. Vocês estão com definições muito semelhantes. De fato, isso não deixa de ser uma grande importância humana, né? Nesse momento. Alguém quer colocar alguma outra coisa, ou tem outra definição?
Boa, Vitória. É uma marca que hoje a gente já vê como uma grande devastação, né? Uma grande degradação. Então, é uma marca que não é boa para o funcionamento do planeta. Então, bom, a definição, né, embora tenha algumas definições, vou apresentar aqui que, de certa forma, é um consenso que a gente acabou de discutir aqui. É a era geológica marcada pela ação humana, a época em que os humanos substituíram a natureza como força ambiental dominante na Terra. Então, ou seja, a Terra, o funcionamento da Terra foi modificado, né? A Terra a atmosfera, o ambiente terrestre, o ambiente aquático já manifestam grandes diferenças do que apresentavam antes, né? No Holoceno, que é o período que a gente se encontrava anteriormente. Bom, esse é um termo que foi criado por Eugene Stormer e Paul Crutzen, e a história desse termo é até curiosa, porque o termo foi criado pelos dois sem que um tivesse consciência do que o outro estava falando, né? Então foi um termo que foi criado de maneira independente por duas pessoas. O Stormer era um biólogo já falecido, e o Paul Crutzen é um químico, um Nobel. E o Stormer, ele era biólogo, né? Ele trabalhava também, assim como eu, em ambientes aquáticos. Ele trabalhava com diatomáceas. Diatomáceas são organismos fitoplânctônicos e a parede desses organismos ela é formada de sílica. Então, são organismos que são muito utilizados para estudos em relação à temporalidade mesmo. São bons marcadores, são utilizados, são fósseis, né? Então, são organismos que são muito utilizados para avaliar as condições da Terra num passado muito distante. Então, de acordo com o que se encontra, né, em relação a essas diatomáceas, é possível fazer inferência sobre temperatura, acidez da água e diversos outros parâmetros ambientais, né, ao longo das eras. Então, são organismos que respondem muito bem a essas modificações e a sua presença ou ausência, né, nos registros fósseis diz respeito às condições de uma era passada. Então, por isso, né, esse grande pesquisador, ele criou esse termo, ele notou que as condições na Terra já eram muito diferentes daquelas que foram estáveis o suficientes para permitir a nossa vida e a vida como a gente conhece no planeta, e que essas condições hoje já estão abaladas, que as taxas, os padrões hoje mudaram muito, e por isso, na ideia dele, não seria mais apropriado a gente dizer que está vivendo no período do Holoceno, assim, numa nova era, um antropoceno, né, de humano sendo de novo, então uma nova era humana. E o Crutzen começou, então juntos eles publicaram, né, nem era um artigo, foi um outro tipo de publicação, foi um artigo científico. Eles publicaram em 2000 o termo, e nesses 22 anos esse termo vem sendo muito, muito utilizado em diversas áreas, não só na biologia, mas também na geologia e hoje também nas ciências humanas. É um termo que pegou, né? Hoje em dia fala-se muito em antropoceno. Porém, essa ideia ela já havia sido concebida anteriormente. Então, em 1873, o italiano Antonio Stoppani já havia proposto, né, a era antropozoica, e tem o mesmo sentido de antropoceno. Então, ele definiu a era antropozoica como um momento, né, da vida na Terra, onde uma força já era mais dominante que forças naturais do planeta. Então, essa nova força seria a força humana. Então, ele definiu o tempo que estávamos vivendo já no final do século XIX como era antropozoica. E Michael Semmelweis, em 1999, publicou um artigo. Ele é um entomólogo e ele percebeu que os ambientes estão ficando cada vez mais homogêneos, os ambientes estão ficando cada vez mais parecidos, e assim também a vida nesses ambientes. A vida está ficando muito homogênea entre os lugares. Locais muito diferentes que antes, de onde se esperava uma maior diversidade, estavam ficando muito parecidos, tudo isso em virtude da ação humana. Então, ele criou o termo homogeoceno, que também tem muita semelhança, né, com o termo antropoceno, que diz respeito a uma alteração humana em larga escala, de alta magnitude no planeta. Bom, apesar, né, de ser um termo que vem sendo muito utilizado, que é, de certa forma, um consenso, né, ninguém mais discute que as forças humanas, elas estão mudando o planeta, e
em relação ao que ele já foi em outros tempos, porém ainda não é um termo oficialmente adotado para descrever uma era. Isso porque a gente está muito perto, né? A gente não tem distância no tempo suficiente para entender bem o momento que a gente está vivendo. Então, tem estudos, né, dedicados a compreender como essa marca nossa está ficando realmente no planeta. Então, isso ainda não bateram o martelo, não é um termo oficial, porém está se caminhando para ser. E também não há um consenso a respeito de quando tenha sido seu início. Então, alguns apontam que o antropoceno começou no final do século XVIII, com o aprimoramento da máquina a vapor. Outros já alegam que começou a partir da grande aceleração, a partir da década de 50, né, com a industrialização atingindo níveis mais altos que anteriormente era percebido. Outros alegam que, na verdade, o antropoceno começou com o sedentarismo, né, humano, ou seja, a coisa de 10 mil anos atrás, porque começaram a ser promovidas alterações no ambiente, né? Mas, de fato, as alterações, por exemplo, em termos de concentração de gases de efeito estufa, de CO2, aumento da concentração desses gases no ar, começou a partir do final do século XVIII, com o aprimoramento da máquina a vapor. Então, assim, em termos de gases, né, tem essa marcação que seria mais no final do século XVIII. Porém, em alteração do espaço, já começou há 10 mil anos atrás, quando a humanidade começou a se agrupar, se colocar no espaço coletivamente. Essas fotos também são muito interessantes, do Edward Burtynsky. Depois sugiro que quem gosta de fotografia visite. Ele tem uma exposição, um ensaio sobre o antropoceno. Então ele tem fotos muito, muito, muito impressionantes. Essa primeira foto foi, agora eu não me lembro, é na África. Eles fizeram 11 piras com presas, né, marfim de elefante, também de rinoceronte. Isso aí foi, claro, material ilegal, né, então foi queimado. Eles construíram 11 piras dessa para incendiar, mas antes disso foi feito esse registro fotográfico, né. Os elefantes, eles estão, a população deles está diminuindo muito. Hoje em dia tem pouco mais de 350 mil elefantes. E eu achei essa imagem bem impressionante. A fotografia do meio é nos Estados Unidos, se eu não me engano, acho que em Los Angeles, e demonstra, né, a nossa marca no planeta. A última foto é uma fábrica de cimento na China, e fiquei muito impressionada. A questão do cimento é impressionante. Metade do cimento que hoje em dia a gente tem no mundo foi produzido entre 1995 e 2015. Então, ou seja, nos últimos 30 anos a gente produziu todo o cimento que existe no mundo. E hoje em dia a gente tem cimento suficiente no planeta para cobrir todo o planeta com uma espessura de 2 milímetros. Dava para revestir o planeta inteiro com cimento, uma camada de 2 milímetros. É muito cimento que a gente tem no planeta. Bom, então, né, o cimento já é uma marca, né? O cimento vai ficar, o cimento ele vai persistir no tempo e é um dos jeitos que a gente está deixando a nossa marca. E fora o cimento, hoje em dia existe o registro de 208 minerais que foram formados pela ação humana. Então, a vida ela tem muita ligação, né, com minerais. De fato, hoje tem registro de 5 mil minerais que ocorrem naturalmente na natureza. E a maioria desses minerais, eles se formaram nos últimos 2 bilhões de anos, que foi justamente o período que a Terra foi se povoando de vida. Então, o oxigênio na atmosfera ele teve um grande efeito sobre a formação de mineral e a ação humana também. Então, por meio de, principalmente, lixões, aterros, minas, estão deixando, por exemplo, expostos metais que nunca nem viram a luz do dia. E esses metais hoje são expostos à luz, à água. Então, esses materiais que nunca tiveram contato, hoje em dia fazem contato e assim estão se formando novos minerais. Bom, e essa diversidade toda, né, não quer dizer uma coisa, não necessariamente diz respeito a uma coisa boa, né, porque esses 5 mil minerais que ocorrem naturalmente, eles foram formados ao longo de 4 bilhões e meio de anos. E agora a gente tem 208 formados justamente nesse período, né, que estamos exercendo grande efeito sobre a Terra. Ali as imagens trazem alguns exemplos desses minerais. Tem até alguns bonitos, como aquele azul ali, eu achei até ele bonito. Bom, o antropoceno ele é só coisa ruim?
Não, né? Não. Então, o antropoceno também foi positivo em diversos sentidos, né? Então, da perspectiva social, a gente tem até que agradecer o antropoceno por um lado, né? Então, por exemplo, nos últimos 50 anos, a partir da década de 50, a população aumentou muito, a economia também aumentou, o nosso PIB planetário aumentou em 300%. Então, isso se refletiu, né, na expectativa de vida, na qualidade de vida das pessoas, a classe média, embora durante o período da pandemia ela tenha dado uma encolhida, principalmente no Brasil, né? A gente está vendo a pobreza novamente avançar e extrema pobreza também, infelizmente. A classe média é a classe que mais cresce no mundo. Só na China, anualmente, 2 milhões de pessoas saem da pobreza e entram na classe média. Então, tem um lado bom, né? Esse fluxo de material, essa riqueza que é gerada, ela de certa forma se reflete em melhorias no padrão de vida. Porém, a gente sabe que ela não é igualmente dividida, né? Então tem essa questão também. Mas isso veio a um custo muito alto. Então hoje em dia a gente tem em torno de 75% das áreas terrestres do planeta degradadas, 66% das áreas marinhas degradadas, algo entre 64% e 85% das áreas úmidas devastadas, degradadas, deixaram de existir. E estamos diante, né, da 6ª extinção em massa de espécies. Então é o 6º evento, porém é o único evento que acontece em virtude de uma única espécie. Então é o único evento que tem uma única espécie causadora. Os outros eventos foram glaciação, atividade vulcânica, vários vulcões em erupção, mas não uma única espécie agindo de forma a prejudicar todo o sistema, todo o equilíbrio. E qual é a origem? Bom, boa parte da origem disso, né, está justamente nas coisas que nos permitiram viver melhor, né? Então, mas especialmente a forma como é feita a produção, né? Então, isso se deve em grande parte aos exploradores de bens comuns de interesse próprio e aos fundamentos da nossa economia neoclássica, né, que assume que os impactos no solo, na água e na atmosfera são decorrentes das atividades, né, produtivas. Elas são consideradas efeitos colaterais ou externalidades e são aceitáveis dentro do sistema de produção. Vocês já ouviram o termo externalidades? Conhece? Então, externalidade é toda essa poluição, né? Então, ao contrário dos produtos rentáveis desses sistemas de produção, essas externalidades elas são divididas igualmente entre todos, né? Teoricamente também. Então a poluição é para todos nós, a degradação do ambiente é toda nossa, né? É dividida entre todo mundo, ao contrário dos lucros, né? Daquela atividade. Então, a nossa economia ela assume que essas externalidades elas não representam em longo prazo um impedimento à expansão econômica e são irrelevantes do ponto de vista corporativo. Ou seja, essas externalidades elas não vão impedir, né? Não vão impedir esse sistema de continuar funcionando. Então elas são irrelevantes. Também, né, existe uma supervalorização da nossa tecnologia e também da nossa capacidade, né, a ponto de achar que todo e qualquer dano ambiental pode ser contornado com base na tecnologia e na nossa capacidade técnica. Então a gente assume que todo problema que a gente criar, a gente vai conseguir resolver em algum momento com a nossa própria tecnologia. Então essas são algumas das origens, né, do momento que estamos vivendo. Então agora vamos entrar na aula propriamente dita e falar das manifestações. Então, como o antropoceno se manifesta? Se manifesta muito através da percepção das pessoas, né? Então, o Fábio sabe que eu gosto muito desses gráficos, dessa imagem, que fala de medo. Então, o medo é um bom jeito de conhecer as pessoas. Então, será que se estica? Não estica. Então, bom, a gente tem aqui duas imagens, uma de 2015 e uma de 2018. Então, aqui a gente está vendo os principais medos, né? Essa pesquisa foi feita pela Chapman University, eles fazem pesquisas muito interessantes sobre questões comportamentais, então até se você se interessa por isso, sugiro dar uma olhadinha nas pesquisas que eles fazem.
Então, eu trouxe essas duas imagens, né, essas duas figuras, porque elas trazem uma mudança na percepção das pessoas sobre os riscos, o que de fato nos ameaça. Então, bom, a gente tem aqui os medos, né? Está muito pequenininho, vocês não devem estar conseguindo ler, mas eu falo aqui para vocês. Então, os medos foram divididos aqui em 5 categorias. Então, governo, marronzinho, tudo que tiver esse símbolo aqui mais marronzinho, vocês estão conseguindo ver, só tem esse. Marronzinho aqui é governo, vermelho, tecnologia, amarelo, desastres causados pela humanidade, azul, crime e azul claro aqui, futuro pessoal. Então, a gente vê aqui que a maioria das bolinhas aqui, ó, são vermelhas, né? Então, tem muito a ver com tecnologia, terrorismo cibernético, corporações, como se diz? Levantando, né? Pesquisando informações pessoais nossas, governo pesquisando as nossas informações, agora ataque, desastres causados pela humanidade, ataques terroristas, armas biológicas. Então, os medos aqui estavam muito ligados a essas questões, né? Questões de tecnologia, questões de eventos ruins, porém causados pela humanidade, né? E fraude de cartão de crédito, etc. Já em 2018, a gente vê aqui, ó, o símbolo vermelhinho continua sendo governo, a gente tem esse verde aqui que quer dizer saúde, e esse azul claro aqui que quer dizer questões ambientais. E o preto quer dizer questões ligadas a fatalidades e doenças. Então, a principal preocupação aqui continua sendo a corrupção do governo, né? Então, ela não mudou. Em 2015, 2018 se mantém a principal preocupação com a corrupção. Porém, questões ambientais passaram a ser muito relevantes na percepção das pessoas. Então, a segunda maior preocupação aqui, após a corrupção do governo, em 2018, já era a poluição de rios, mares e da atmosfera. Poluição da água potável, poluição do ar, mudanças climáticas. Então, a gente vê que em um período muito curto de tempo, né, apenas 3 anos, as pessoas passam a perceber questões ambientais como potencialmente muito ameaçadoras, né? Então, as pessoas passam a perceber que, de certa forma, né, essas questões ambientais são muito importantes para a nossa vida. Então, vamos para dados mais recentes, né? Então, a pandemia, claro, mudou muito a percepção das pessoas sobre o que nos ameaça, né? Então, a gente vê ali corrupção do governo acima, pessoas que eu amo morrendo, contrair coronavírus, doenças e várias ali, até chegar ali no final, né? Poluição dos oceanos, rios e lagos. Porém, mudanças climáticas a gente já não vê mais na lista, né? Isso aí é de 2020 e 2021. Então, a questão da pandemia mudou bastante a percepção das pessoas, porém, questões ambientais ainda estão ali. Agora, uma outra pesquisa é a Demotrust Barometer, também é uma pesquisa muito interessante que analisa como as pessoas percebem o governo, empresas, percepção das pessoas sobre primeiro, segundo, terceiro setores, sobre o que está acontecendo no mundo em relação aos temas do momento, né? Então, essa pesquisa aqui do Brasil. Então, a gente vê que a perda de trabalho, né, nesses últimos anos, essa pesquisa de 2020, ela foi publicada no ano passado, a perda de trabalho foi o maior temor, né, entre os brasileiros pesquisados. Porém, as mudanças climáticas vêm em segundo lugar. Vem antes até da última barra, que é contágio pelo Covid. Né? Então, as pessoas que manifestam preocupação estão preocupadas ou com medo. Em laranja é com medo e amarelo é preocupado. As pessoas que estão com medo e preocupadas com as mudanças climáticas estavam mais preocupadas com isso do que com o Covid. Só menos preocupadas com isso do que com perda de trabalho. Um padrão semelhante a gente encontra para o mundo, né? Então, as pessoas, essa média, quando foi analisada da perspectiva planetária, indicou também a mesma coisa. O principal temor é a perda de trabalho e, em segundo lugar, mudanças climáticas. Mais até que o temor, né, ou preocupação com o contágio por Covid-19. Bom, a percepção das pessoas é que as coisas não vão indo muito bem, né? Tanto que em 2019 o
termo do ano, não sei também se vocês já deram uma olhada, né, no termo do ano, né, da Oxford. Do ano passado foi vacina, mas de 2019 foi emergência climática, o termo do ano. O termo do ano ele não necessariamente ele é o mais pesquisado, mas ele é aquele que sai de uma relativa obscuridade, ou seja, de um relativo desinteresse para um interesse muito grande. Então, muitas pessoas começaram a pesquisar esse termo naquele ano e teve ali alguns eventos, né, que levaram ao maior interesse, que foi no começo do ano e depois mais no meio do ano. Então, bom, é um termo também que ficou em alta, né, esse ano, e isso indica que as pessoas estão interessadas nesse tema. E também a ansiedade. Alguém já ouviu falar disso? Já com ansiedade? Sim, o professor Milani falou, né? Então, a ansiedade é a ansiedade que a gente sente de perceber, né, essa ameaça e principalmente perceber que nada está sendo feito à altura, né? Então, é essa consciência dessas mudanças climáticas, dessa ameaça, sem contrapartida ver muita ação para contornar esse problema. Então, é um novo tema também de divã. E tem algumas pessoas também, é importante, algumas pessoas que a gente nem ouve porque elas não querem papo com a gente, né? Algumas pessoas se apartaram desse modo de vida predatório, né? Então, algumas populações nativas, por exemplo, são isoladas, não querem nem papo com o homem branco que causa toda essa destruição. Então, é uma boa maneira também de ver como as pessoas estão percebendo esse tempo, né? Pessoas que não querem necessariamente se manifestar verbalmente porque elas não querem papo, mas elas se manifestam se isolando, né? Isso é uma boa maneira de entender a percepção dessas pessoas. Então, para algumas pessoas as coisas estão indo tão mal que elas já não querem nem conversa, não querem nem participar, não querem participar dessa sociedade de jeito nenhum, dessa sociedade destruidora. Bom, agora a percepção da ciência, né? A percepção da ciência é que as coisas vão mal, né? Então, já dito, né? A gente está na 6ª onda de extinção de espécies em massa e alguns grupos, né, apresentam uma perda alarmante de espécies. Então, o principal desses grupos é o grupo dos anfíbios, 40% das suas espécies encontram-se ameaçadas, coníferas, recifes de coral aí, em torno de 33%, 34%, tubarões e raias, alguns crustáceos, mamíferos e pássaros. Então, um grande número de espécies desses grupos está ameaçado em virtude dessas alterações, que é o que a gente está chamando de antropoceno. E quais são essas causas, né? Então, essas causas são mostradas nesse gráfico. Então, a gente tem ali os grupos, né? Pássaros, répteis, anfíbios, mamíferos e peixes. E ali em cima a gente tem as causas. Então, em vermelho, degradação de hábitat, em amarelo, exploração ou superexploração, em roxo, espécies invasoras, né? Espécies exóticas, verde, poluição e azulzinho, mudanças climáticas. Então, a gente percebe que para a maioria dos grupos, né, para 3 dos 4 grupos apresentados, a degradação de hábitat é o fator mais preponderante, né, para ameaça esse grupo. E o grupo dos peixes, por outro lado, eles são mais ameaçados pela superexploração do ambiente marinho. Então, essa é a principal ameaça. Para todos os outros é realmente a mudança do ambiente. Porque, como a gente já viu, 75% do ambiente terrestre está alterado, 66% do ambiente marinho, né? Então, isso está afetando a forma desses organismos viverem. Também tem os insetos, né? Então, os insetos estão não está dando para ler, né? Mas a taxa de extinção de inseto, a perda de inseto, tanto em diversidade quanto abundância, quanto em biomassa, é muito alta. Então, não sei se vocês se lembram, mais novos, eu que lembro de viajar e ver muito inseto batendo no vidro do carro. Para mim, e hoje em dia a gente viaja, quase já não tem mais inseto batendo no vidro do carro, né? Eu acho que esse é um jeito fácil de a gente avaliar, né? Mas a ciência vem publicando inúmeros estudos que apontam para esse declínio, né? Na diversidade, na abundância e na biomassa de insetos. E isso tem uma implicação muito forte, principalmente para a produção de alimentos, né? O que implica em segurança alimentar. Então,
fora todas as relações biológicas que encontram-se ameaçadas, né, que estão ligadas a esses insetos, a nossa vida também encontra-se fortemente ameaçada, principalmente se a gente pensar que esses insetos eles têm uma grande importância na produção de alimentos. Bom, e os insetos, né, eles têm uma forte ligação com as plantas, com as angiospermas. Então, são grupos que evoluíram junto. As interações entre insetos e plantas, elas são a base, né, da biodiversidade. Elas formam, de certa forma, a arquitetura da biodiversidade. Então, essas interações, elas são muito antigas. Elas já existem há mais de 100 milhões de anos e algumas especializações voltadas para essas interações já existem há mais de 200 milhões de anos. E 90% das plantas tropicais, elas dependem de animais para dispersão de sementes. E muitas, algo parecido também para polinização. Então, ou seja, o declínio dos insetos implica também em ameaça às plantas, né? Então, ameaçar as plantas, você ameaça os insetos. Ameaçando os insetos, você ameaça as plantas. E é essa, basicamente, toda a estrutura da biodiversidade, né? Dessas ligações surgem muitas e muitas outras, interferem muitos outros grupos. Então, a partir dessas relações, da perda dessas relações, muita coisa fica ameaçada. Eu achei muito legal, porque eu adoro ajudando, assim, tem umas interações muito legais, né? Mas eu estava pensando que, por acaso, eu trabalho com interação ecológica das instituições, né? E eu trabalhando muito sobre isso, sobre como a gente muitas vezes avalia a perda de biodiversidade através do número de espécies, quando na verdade se a gente avaliar pela perda de interações ecológicas, o buraco é muito mais baixo, né? E é bem pior, na verdade. Exatamente. Quando a gente falar de bioespécies, a gente esquece de todas as interações naturais aqui de uma rede que se perde, né? Que é muita coisa. Aí se você tira uma, eu acho que ele até tem um motivo assim, né? Ele tira um bicho, sabe? Um dispersor da rede, assim, ela muda completamente. Sim. Totalmente bizarro. Você perde espécies, você perde interações, você perde funções, né? Isso é muito comum, pelo menos em questão de vestibular, assim, se você tira uma espécie, o que vai acontecer com o resto do ecossistema? Vai aumentar o número de tal coisa, vai diminuir o número de tal coisa, e isso causa uma mudança drástica em tudo. Uma coisinha se perdendo já é. Sim, aí causa um desequilíbrio geral, né? Sim, e eu gosto muito dessa imagem, não sei vocês, eu olho para ela e penso num tecido. Parece um tecido, né? E aí eu lembro também do Carl Sagan, tem algum momento do livro dele, Bilhões e Milhões, que ele fala que ele compara a vida a um tecido, né? E aí, como se as nossas ações, através das nossas ações, a gente estivesse puxando um fio aqui, um fio ali, sem saber quando vai ser que a gente vai puxar um fio que vai desmanchar todo o tecido. Então, eu olho para essa imagem, eu vejo muito isso, né? A gente fica, vamos quebrar essa ligação aqui, quebra essa ligação aqui, essa outra, vamos ver, vamos esperando que o tecido não vá se desmanchar todo, né? Mas uma hora se desmancha. Então, bom, essas ligações tão importantes não apenas para os insetos, né? Como a Flávia bem falou, não são importantes só para esses grupos, são importantes para outros grupos, são importantes para o funcionamento ambiental e essas interações, todo esse funcionamento fica ameaçado diante dessa perda, tanto de um grupo quanto do outro. Bom, e agora as manifestações. O que a gente vê acontecendo, né? Essas manifestações são muitas vezes por meio de desastres, né? Ditos naturais. E aí a gente divide, a grosso modo, esses desastres ambientais em biológicos, geofísicos, climatológicos, hidrológicos e meteorológicos. Esses três últimos, né, o climatológico, hidrológico e meteorológico, geralmente a gente analisa em conjunto, difícil até separar um do outro, né? Porque secas, temperaturas extremas, inundações, tempestades andam bem juntos. E os geofísicos são aqueles desastres sobre os quais a gente não tem muita influência, né? Então, terremotos, vulcões, movimentações de massa, o homem ainda não tem muito poder sobre esses desastres, mas todos os outros a gente pode ter alguma ligação por meio das nossas ações. Então, desastres biológicos, epidemias, infestações por insetos, ataques a animais. E os outros, né, os climatológicos, meteorológicos, que geralmente a gente trata dentro do tema de mudanças climáticas. Então, a gente vai falar principalmente dessa categoria, né, de desastres naturais. E, aproveitando, né, o momento desse fim de pandemia que está durando bastante também, né, a gente não sabe falar se já acabou, se está acabando,
a emergência e reemergência de doenças tem muito a ver com essa degradação ambiental. Então, nos últimos anos, né, somente nesse século XXI, a gente já teve aí algumas ameaças bem sérias, né? Então, tivemos SARS, MERS, gripe suína, gripe aviária, alguns incidentes muito preocupantes de ebola, surtos, né, muito preocupantes que até saíram ali da região central da África, onde a reincidência é muito frequente, mas tivemos esses momentos e a Covid finalmente acertou e o mundo parou, né? Por alguns instantes, alguns meses, o mundo parou em virtude dessa doença que se espalhou por todo o planeta. E a emergência, a reemergência de doenças, ela tem sido muito impulsionada por essas mudanças no hábito, justamente, essa conversão do ambiente terrestre, principalmente. Então, conversão de hábitats naturais, seja para dar lugar a centros urbanos, expandir centros urbanos, conversão dessas áreas com finalidades de transformá-las em terras agrícolas, pastagens ou outros sistemas antropogênicos, né, como áreas industriais, elas remodelam a composição, a abundância e distribuição da vida selvagem. Então, essas alterações elas vão reconfigurar o ambiente, a vida desse ambiente. E essas alterações, em geral, elas induzem estressores sobre a fauna nativa. E esses estressores podem, e geralmente, né, acarretam em mudanças no ambiente, mudanças em relação aos próprios patógenos. Por exemplo, os animais... Existem algumas espécies de macacos que precisam de uma grande variedade de frutas, eles se alimentam de uma grande variedade de frutas. E aí, essa grande variedade de frutas, naturalmente, eles encontram em áreas maiores, em áreas grandes. Se essa área vai sendo fragmentada, pode ser que ele não encontre mais toda essa diversidade de frutas. Isso pode ocasionar, por exemplo, um quadro de desnutrição. Animais desnutridos, eles ficam mais suscetíveis não apenas a contrair, como também transmitir seus patógenos. Isso já foi identificado pela ciência. Assim como animais estressados. Então, os animais estressados ficam mais virulentos. Então, ambientes modificados modificam a distribuição desses organismos no meio e podem deixá-los mais estressados, desnutridos e, portanto, mais virulentos e suscetíveis a doenças. No início da pandemia, logo em março, eu acabei dando um filme chamado As Contaram, que eu acho que eu não me lembro muito bem o final dele, mas ele explica como surgiu o vírus. Eu acho que foi um morcego que comeu um pedaço de banana e caiu num lugar de abastecimento de porco, eu acho. Mostrou todo o estresse do porco, mostrou que o porco comeu. Aí, enfim, mostrou todo o processo de levar ele para o restaurante e tal, e a moça comeu e aquilo ensinou todo mundo inteiro. Então, acho que essa questão do estresse do animal realmente é um fator muito importante na vida. Sim, isso foi muito discutido também no começo da Covid por causa do mercado, daqueles mercados, né, da China, falando que os animais ficavam em péssimas condições, que eles ficam em gaiolas, e claro, né, aquilo ali deixa eles estressados, estar no mercado deixa eles estressados, mas não é só isso, porque eu lembro que ficou muito da discussão centrada se esses mercados deveriam não existir, que era um absurdo eles existirem. Sim, mas o que se faz no ambiente deles também os estressa, não é só aquele momento que eles estão lá efetivamente para venda, para comércio, né? Quando eles estão no seu ambiente modificado, no seu ambiente fragmentado, eles já estão estressados. Eu acho que o maior problema é que isso não é, né, de certa forma, divulgado, assim, grandes meios de comunicação. Então ninguém vira e fala, a pandemia do Covid tem uma relação direta, sim, com o desmatamento, né? Tipo, isso não é o que chega na população, assim, a gente sabe, porque a gente está da área, assim, normalmente, né? Mas é isso, se você, sei lá, quando eu falo isso pra minha mãe, ela fala, ai, exagero. Você fala, não é exagero, eu juro que não é, eu juro que não estou sendo chata, é real mesmo, né? Como isso não é popularizado, assim, né? Esse conceito de que o desmatamento provavelmente foi a base, né, do que levou a isso, assim. Como é difícil esse entendimento de associar as coisas, assim, pessoas, né? É complicado. Sim, é mais fácil falar que tem que fechar o mercado e que os chineses não deveriam comer morcego. É mais simples, né? Mas já se compara, né? Sim. Você e depois você, tá? Essa varíola dos macacos que está surgindo, ela também se enquadra na zoonose? Tipo, também tem a ver com a gente ali no meio do macaco, ele tem contato com a ferida, né? Que faz sinais do humano? Olha, vou ser sincera, é uma zoonose, mas é até
até difícil, né? Você falar esse vírus aqui, ele surgiu por causa daquele desmatamento. É muito complicado você rastrear, mapear, exatamente, mas o que já se sabe, Maria Eduarda, o que já se sabe, Maria Eduarda, é que a maior parte tanto emergência quanto re-emergência, doenças que já se sabe que existem, mas elas estão voltando, a maior parte delas tem a ver com o estilo de vida humano, atualmente, e com a degradação ambiental. E todas as doenças já conhecidas, se não todas ou quase todas, existem mecanismos de reemergência ou de reemergência, no caso, já são conhecidas, por meio da degradação ambiental. Então, ainda que a origem dela não tenha sido exatamente por degradação ambiental, ela tem uma via de reemergência através da degradação ambiental. Entendeu? Sim, ela não necessariamente a origem dela foi por degradação ambiental, mas a degradação ambiental favorece a sua reemergência. Mecanismos deixa eu ver, qual é o seu nome? João, deixa eu ver se eu entendi bem. As interações que você está falando. A grande parte das doenças infecciosas são zoonoses, 70% das doenças infecciosas são zoonoses, das doenças humanas infecciosas são zoonoses. Mas essa transmissão não necessariamente é pela via alimentação. Então, esse contato ele é complexo. Então, não necessariamente a gente, vamos supor, Covid, teve toda aquela discussão, se a gente pegou do morcego ou se o morcego passou para o pangolim. Você lembra daquela discussão? Então, né, às vezes a doença chega a nós por meio de um animal doméstico. Né? Então, tem essa parte da produção de alimento, e aí entra na questão da alimentação, de veganismo, que o fato da gente ter animal doméstico, esses animais também para consumo, eles nos expõem mais. Né? Então, por exemplo, um rebanho que está ali do lado de uma floresta, isso tem um risco muito grande, né? Potencial, o pasto ali invadindo a floresta, os animais que estão ali ficando estressados, ficando cada vez mais acuados e bem próximos daqueles animais que são muito próximos de nós. Né? Então, tem essa questão, mas o que eu queria só esclarecer é que não necessariamente esse contato se dá via alimentação. Mas agora acho que o Fábio vai comentar melhor, talvez a sua pergunta propriamente sobre o hábito, né? Sobre o consumo de carne e o estilo de vida. Exato, meu comentário, acho que o que a Ana falou é perfeito. Agora, o meu comentário é um pouco mais voltado para a linha até do curso aqui, do curso anterior, que a Ana organizou, que a gente ministrou para um público majoritariamente não universitário, que é dos movimentos sociais. Então, o vegetarianismo, o veganismo surgem como um movimento de pró-saúde, contra
morte de animais, especialmente de forma violenta. Então, esses movimentos, eles às vezes ganham uma política. Né? Um dos exemplos é o próprio ambientalismo. O ambientalismo, quando surge uns 150 anos atrás, mais ou menos, na forma de movimento social nos Estados Unidos, ele cresce até chegar ao ponto que tem um presidente norte-americano que sai criando áreas protegidas, Roosevelt. Isso se espalha pelo mundo. Então, um determinado movimento social pode vir a implicar mudanças em paradigma. Então, hoje, na última aula, o professor Milani, ele estava falando com ele até usou o exemplo da Greta Thunberg, aquela jovem sueca, né, que hoje aqui no Brasil tem, vocês vão conhecer algumas moças que estão próximas desse movimento na semana que vem, num desses debates aqui, o movimento Fridays for the Future. Aquele movimento jovem de ação contra a mudança do clima. E óbvio que cada um desses movimentos, o ambientalismo bebeu muito na fonte da biologia da conservação. Os movimentos anti-mudanças climáticas, naturalmente, que bebem na fonte da ciência do clima. E vários desses movimentos da saúde, eles têm a ver, e aliás foi a professora Aline, na última aula também, que ela deu exemplo, tem um festival de cinema chamado Mostra Eco-Falante, que é organizado em São Paulo todo ano e tal. Ao longo da pandemia, eles foram para o remoto. E agora está super legal porque está híbrido. Então vocês conseguem acesso a filmes de graça. E vai ter um debate no dia 16, que é na semana que vem, que a própria professora Aline vai estar participando, e mais a Nurit Suzano, que é uma colega do ISA, do Instituto Socioambiental, uma ONG que trabalha pela causa indígena, e é bióloga também. Aliás, a Nurit é agrônoma, depois ela se especializou na área biológica. É uma terceira pessoa. E esse debate é sobre um filme chamado Animal, que é um filme muito interessante. Eu fiz uma resenha do conjunto de filmes sobre biodiversidade para esse festival, e esse foi um dos filmes que eu vi. Então vai ter o debate delas e depois vai passar o filme. O filme é justamente sobre crueldade com animais. E parte do filme trata de vegetarianismo, veganismo, e apresenta como um movimento social que hoje a juventude encanta. Então, assim, para vocês terem ideia, na época que eu era estudante universitário, eu me formei em 85, era no final do governo militar. Quando eu estava perto do meu último ano, foi aberto um pequeno restaurante universitário, um restaurante privado, não era o BRU, mas dentro do campus da universidade foi aberta assim, uma porta vegetariana. E aquilo era um negócio, assim, eu me lembro que na época eu estava envolvido com uma onda de meditação, entrei numa religião oriental na época, eu tinha essa coisa de que eu podia comer carne, eu falei, opa, agora já sei como comer, então foi uma novidade, assim, são 85, tem o quê? 40 anos atrás, 35 anos atrás. Então ninguém é vegetariano. Hoje em dia, toda turma, aposto que entre vocês aqui deve ter alguns ou algumas, mas todas as turmas que a gente, uma turma que eu dei recentemente, aula que eu perguntei, 60% dos alunos eram vegetariano ou vegano. Então, uma mudança, isso são essas ondas, e eventualmente essas ondas se transformam em políticas públicas. Como foi a onda anti-tabagismo, que resultou no que resultou, vocês não pegaram nessa época. Na minha época, dentro de transporte coletivo, você podia fumar, na sala de aula, os professores fumavam, alunos fumavam. Isso com o tempo foi acabando. Hoje em dia é impensável praticamente isso. É lei? Pois é. Então ele vai do movimento para a política pública. Então eu não duvido que chegue um momento em que o hábito alimentar chegará, não duvido, viu?
para devolver para a Ana, que é o começo, tem uma escala chamada de Overton. Overton é o camarada que bolou isso, Joseph Overton, e ele foi usar isso para a justiça. Ele fala que qualquer ideia que passa por aí, que qualquer hábito, começa, para uma maioria, começa impensável. Você fala, não, esse negócio nunca vai acontecer, você vai falar, não vai, ou então vai demorar muito. De impensável, passa para radical. Então, radical é uma coisa que demora. Depois do radical, ele já começa a ser aceitável. Depois de aceitável, ele se torna possível. De possível, ele vira popular. De popular, ele vira política. Mas, eventualmente, uma ideia radical se torna uma política. Quando o fim do tabagismo, do uso do cigarro hermético se tornou lei, já era uma demanda popular. E que levou, na minha memória, levou a minha mocidade para isso acontecer. Levou uns 15, 20 anos para chegar nesse ponto. Quando eu olho hoje, eu falo, caramba, foi muito rápido. Mas como vocês têm essa idade, vocês têm entre 20 e 30 anos, parece muito demorado. Pelo tempo de vida de vocês não viram ainda muitas transformações. E é muito curioso que a geração de vocês, a gente falou sobre isso no outro aula, vocês nascem num momento de transição da sociedade. Então, vocês estão no meio da confusão. Né? Então, é difícil perceber essa mudança. E o outro lado da moeda, que é para ir de radical para a política ou de impensável para a política, é um tempo que costuma ser relativamente longo, meia vida, o tempo de uma vida de um ser humano. E por isso, até pelos dados que ela está mostrando para a gente, talvez a gente não tenha muito esse tempo. A gente tem que fazer mudanças mais rápidas, então a gente vai precisar de políticas mais radicais, de ações que hoje são impensáveis. Isso normalmente leva a conflitos. E aí a gente volta um pouco ao que foi a aula do professor Milani na semana passada, como isso tudo tem um componente político por trás, e a partir da semana que vem vocês vão ver pessoas que sentem a mudança climática, talvez mais do que a gente aqui na sala esteja sentindo, e aí a gente vai conversar sobre como eles, toda essa ciência que vocês estão vendo aqui, como que a pessoa que está lá, e nós mesmo, porque a gente já sente a mudança climática, como que a gente sente, como que a pessoa que vive numa comunidade mais vulnerável está sentindo, está lidando com isso, e até que ponto essa ciência informa ou ajuda na tomada de decisão, ou menos a esclarecer. Então, esse é um pouco o espírito do curso, né? Como que a gente vai de um ponto como esse que você levanta, que eu acho que é importante, uma certa insatisfação por alguma coisa que está acontecendo, como que a gente caminha da insatisfação para a transformação e como que, eu não vou dizer a ciência, mas como que o conhecimento pode ajudar nesse processo. A ciência moderna é só uma das formas. E aí na minha aula eu vou falar um pouquinho mais sobre esses outros campos também. É porque você estava falando sobre o vegetarianismo, mas eu acho que a verdade é que já aumentou muito, assim, né? Eu não sei, eu parei de comer carne 8 anos atrás e eu não tinha nada para comer nunca na rua. E hoje você já tem. Quando eu entrei na faculdade, eu lembro que eu fui na UF e estava tendo um super movimento para no bandejão ter uma opção, né, vegetariana. Não tinha, pouquíssimo tempo atrás, assim. Então eu concordo que está sendo devagar, mas eu acho que está indo, sabe? Da maneira que, porque tem muita resistência ainda, de fato, mas está indo. Hoje não é pensável, nem exato. O radical talvez um pouquinho, não sei. Eu acho que é aceitável. É aceitável. Então tem um mercado para isso, né? Sim. Então vai estar quase popular. Quando chegar no popular. Agora tem o preço, então tem essas coisas. Vai chegar nisso. No Brasil, eu acho que essa resistência é maior por conta da independência. O agronegócio como esse lobby controla muita coisa na política dos países. Mas se você olhar para o mundo, esse movimento já não está tendo momento, escala, como ele falou, tem que ajudar, vai demorar muito tempo. Por exemplo, a OMS já reconhece carne processada como agente cancerígeno. As evidências já apontam para a carne vermelha também como agente cancerígeno.
gente vê progressos, mas não na velocidade que a gente precisa, né? A gente vê que a gente vai caminhando nessa janela, né? Então, o vegetarianismo, quando eu era criança, era muito raro, né? Eu lembro que, sei lá, eu sou de cidade pequena, eu lembro da gente comentando quem era, assim, tipo, dava quase para contar. Então, a gente tinha controle de quem na cidade era vegetariano. Hoje em dia já é metade da turma, mais da metade da turma. Mas obrigada, João, pela discussão, eu acho que é muito importante. Você aponta, né, que é importante a gente discutir a alimentação saudável para além do valor nutricional do que ela tem ali, né? Eu acho que a alimentação saudável começa em como ela é produzida, né? Então, se as pessoas soubessem que aquele pasto ali vai custar uma floresta, que aquela floresta vai custar estresse animal e desequilíbrio patogênico e nos expor a doenças, eu acho que as pessoas pensariam de outra forma, né? Eu acho que era um outro incentivo para as pessoas pensarem no que elas estão consumindo e colocando ali no prato delas, né? Geraria outra reflexão para além da nutrição, para além do que a gente está de fato colocando no nosso corpo. Mas a forma como aquilo veio até nós, né? O custo geral daquilo. Bom, então seguindo aqui, tem esse artigo que eu também gosto muito dele, sempre falo dele. Eu acho que esse artigo ele previu esse momento que a gente está vivendo. É um artigo de 10 anos atrás. Eu acho que ele fala muito do momento de 2020. Vocês vão entender melhor isso que eu estou dizendo em outra imagem. Mas, bom, esse é um artigo de 2012, é muito legal, publicado na The Lancet. É um artigo do Morse. Depois não se preocupem em anotar referências, que eu vou mandar a apresentação para vocês. Aqui também não está muito nítido. Se vocês quiserem pegar depois os artigos, também mando. É só me escrever, que eu mando todas as referências para vocês. Mas o Morse, ele divide a emergência, né, de uma doença, uma reemergência, a partir de 3 momentos. O primeiro estágio seria aquele que causa uma modificação no ambiente. Né? Então, por exemplo, um pasto que avançou ali na floresta e colocou em contato organismos que não têm histórico de convivência, né? E que uma interação que pode ser muito perigosa por meio dessa transmissão de patógenos. Então, bom, estamos ficando mais perto desses animais silvestres, né? De um jeito não positivo, porque a gente está invadindo o ambiente deles, colocando nossos animais domésticos também mais próximos a eles, e essas interações são muito perigosas. Bom, o segundo estágio é quando um patógeno pula de um organismo para o outro, né? Existem barreiras biológicas, barreiras evolutivas que impedem que a maior parte dos patógenos de uma outra espécie não chegue até nós, né? Os patógenos, eles geralmente são transmitidos, a maior parte do tempo, ainda bem, são transmitidos de uma mesma espécie, entre mesmas espécies, porém, algumas vezes um patógeno consegue furar esse filtro e contaminar um outro indivíduo que se muta nesse organismo, e a partir da contaminação desse organismo que foi contaminado por esse patógeno, que originalmente não pertencia à sua espécie, nele muta e ele passa para outro indivíduo, já há uma contaminação comunitária, né? Então, se a gente estiver falando de humanos, a gente já considera esse momento uma epidemia. Uma contaminação local já pode virar uma epidemia, né? Quando atinge também uma escala. Então, essa transmissão local, que pode gerar uma epidemia local, é a segunda fase. E quando esse patógeno ganha escala e ultrapassa fronteiras, né, entre países, aí se torna uma pandemia. Então, essas 3 fases marcam a emergência de uma doença numa escala global, e é o que gera as pandemias. O início é modificação no ambiente, modificação de interações, contaminação local e, por fim, esse patógeno ganhando escala e mudando de países, né? O que hoje em dia é muito fácil, é o tempo de um voo, né? Uma coisa que naturalmente não ocorreria, né? Se não fosse a nossa forma de vida atual. Então, bom, os organismos eles podem ser classificados de acordo com a sua capacidade enquanto hospedeiros, né? Então, eles podem ser competentes ou incompetentes enquanto hospedeiro, mas eles, por exemplo, um organismo ele pode ser incompetente para uma doença A, mas pode ser incompetente para a doença B. Então, depende de qual doença que a gente está falando. O mesmo organismo ele pode ser competente ou incompetente para diferentes doenças. Mas, assim, eles são classificados. Se ele pode... Os hospedeiros incompetentes, eles tendem a favorecer a diluição de patógeno no meio, ou seja, o incompetente é aquele que, ao ter contato com o patógeno, ele não transmite, ele pode não ficar doente, não manifestar nada, ou então morrer, e aí morre com ele. O que faz dele competente é ele transmitir para outro.
Então, dependendo do estilo de vida, se for um animal, por exemplo, solitário, ele não vai transmitir aquela doença, né? Então, tudo depende não apenas da fisiologia do organismo, mas também do comportamento e da doença em questão, né? Então, um organismo ele não é competente para todas as doenças ou incompetente para todas as doenças, depende da doença que a gente está falando. Então, os incompetentes eles diluem o patógeno no meio. Por quê? Porque eles vão... então, ou seja, um local que apresenta elevada biodiversidade, ele tem maior probabilidade de ter mais hospedeiros incompetentes. E esses hospedeiros incompetentes, eles formam uma barreira entre hospedeiros competentes que, né, podem ter contato. Então, ou seja, vamos pensar numa floresta muito diversa. A possibilidade de um organismo que é um hospedeiro competente encontrar um outro que tem uma doença que ele pode pegar, se tem muitos organismos, se ele encontra com muitos outros organismos no meio, a chance dele encontrar com aquele que vai passar um determinado patógeno é reduzida. Ao passo que um local que a diversidade é baixa, então você tem muitos dos mesmos organismos, a chance deles, no caso de ser um hospedeiro competente, ter contato com outro hospedeiro competente para uma doença, aumenta, certo? Ficou claro? Então, bom, isso indica que quanto maior a diversidade de espécies, maior a chance de um patógeno ser diluído no meio. Então, a diversidade tende a favorecer a baixa predominância de um patógeno no meio, ao passo que um ambiente menos diverso tende a amplificar esse patógeno no meio. Com algumas exceções, né, a alta diversidade pode favorecer e causar um efeito, na verdade, de amplificação. Então, mas o que mais ocorre é a elevada biodiversidade favorecendo a baixa predominância de um patógeno no meio. E as espécies bem adaptadas a ambientes antropizados, né, como por exemplo cidades, em geral, as espécies que mais prosperam, né, em ambientes antropizados, seja uma cidade, seja numa floresta secundária, por exemplo, esses ambientes têm uma maior tanto diversidade quanto abundância de organismos que são notórios, organismos que carregam, que têm um histórico de carregar patógenos aos quais somos suscetíveis. Então, bom, vamos pensar numa cidade. A cidade, ela não é um ambiente ideal para muitos animais. Tem muitos animais que são sensíveis que a gente nunca vai encontrar na cidade. Porém, tem outros, como pombas, ratos, temos um monte de macaquinhos também, temos todo um grupo aí de organismos que eles prosperam no ambiente antropizado. Eles favorecem por essas condições que nós criamos. E são justamente esses organismos que mais prosperam em ambientes antropizados, que são notórios organismos que são famosos, né? São conhecidos por compartilharem patógenos conosco, como pombas e ratos, por exemplo. Então, esses animais, eles prosperam principalmente em ambientes antropizados. Então, quanto mais alterado o ambiente, maior a proporção, maior a diversidade, maior a abundância de organismos que podem nos causar doenças, podem transmitir os seus patógenos para nós. Em ambientes mais pristinos, ambientes mais naturais, eles em geral têm baixa predominância, tanto diversidade quanto abundância de organismos que compartilham patógenos conosco. A Vitória. Além desse que você falou, eu acho que é muito cedo também falando nisso, porque esse mês eu estava acho que no posto 6 de noite, e aí naquela parte do bombeiro, a árvore estava assim, fechada de morcego. A gente tinha que passar baixinho da cabeça. Exatamente, morcegos também são. Cara, eu fiquei realmente em choque, porque eu estava na roça, em Teresópolis, e assim, às vezes é comum ver um morcego ou outro assim, de noite, mas ali me deixou muito espantado, porque era, assim, se fosse contar, eu devia ter mais de 100. Assim, era muito morcego. Eu fiquei realmente espantado com aquela quantidade. Eu falei, cara, como assim? Isso tá... Olha só, tipo de carro, poluição, tudo não propício para ele, e ele está ali, né? Assim, muito morcego, muito morcego. Sim, muitos morcegos que prosperam também, né, no nosso ambiente, mas não precisa desviar deles não, porque em geral eles são muito bons, né? Eles têm uma tática muito boa de locomoção, né? Pode ficar tranquilo que eles não vão desbarrar não, mas é uma observação interessante, né? Tem muitos morcegos também no nosso meio, né? Que são organismos que também são conhecidos por compartilharem
Covid, né, a suspeita que tenha partido justamente de um morcego. Bom, então, nós criamos e vivemos em ambientes que são muito propensos a serem ambientes com patógenos que podem nos ameaçar, né? Estamos cada vez mais criando esse tipo de ambiente. Bom, aqui está a imagem que eu gostaria de muito mostrar para vocês, que também foi retirado do artigo do MORSE de 2012, apontando as áreas do planeta onde existe maior risco de emergência ou de reemergência de doenças infecciosas, zoonoses, né? Então, as áreas ali vermelhas são as áreas que apresentam alto potencial e as áreas mais verdes ali são áreas que apresentam menor risco e as amarelas intermediárias. Bom, então esse artigo ele aponta que os locais que apresentam esse potencial, né, muito elevado para sediar o início de uma pandemia, eles geralmente apresentam 3 características. São locais que apresentam elevada biodiversidade, são locais que apresentam elevada densidade populacional e são locais que apresentam também muitas atividades humanas. Então a gente olha ali o mapa, né, onde que a gente vê bem destacado. A gente vê bem a China e a Índia, né, bombando ali. Em vermelho. E aqui no Brasil, né, a gente vê principalmente ali a área do Sudeste, né, justamente onde estamos, uma área com elevada biodiversidade, Mata Atlântica, né, por exemplo, muita biodiversidade, muito fragmentada, hoje em dia tem menos de 20% do bioma original e muita atividade acontecendo nesse local, muito trânsito de gente, trânsito de encomendas, atividades mesmo, produção agrícola, então esses ambientes eles são uma ameaça hoje em dia para a nossa saúde coletiva. A febre amarela na bacia do Rio. Exatamente. Exatamente. No final das contas, não sei como que ficou, mas estava relacionando muito ao colapso da barragem da Mariana, né? Em Minas, teve uma forte... Foi logo após, né, o colapso da barragem. A barragem, ela impactou diretamente em termos de área florestal impactada, foi cerca de 40 hectares. Mas a bacia do Rio Doce como um todo, 75% dela perdeu a sua cobertura vegetal. Então, eu acho que foi, assim, coincidiram os tempos, né? O desmatamento histórico também certamente está por trás disso. Sim, teve essa discussão, que já é uma área muito alterada, né? Mas coincidiu de ser um momento... Sim. A parte de minério. A parte de minério. Mas já é um lugar muito degradado. Então, essas atividades humanas, no caso, atividades que causam degradação. Tem alta biodiversidade, muito ameaçada, que é uma Atlântica típica, hotspot de biodiversidade, como se chama. São lugares com alta diversidade biológica, onde tiveram uma perda histórica muito grande. Então, esses hotspots de biodiversidade também estão se tornando hotspots potenciais, de doenças em potencial. Aliás, tem outro artigo sobre recente, que mostra que, pela sobreposição direta entre os hotspots de biodiversidade, são 36 locais no mundo, com muita diversidade bem degradada, são também locais que são potenciais pontos de foco de futuras pandemias. Eu acho que aqui teve um artigo, né, acho que em 2017, que previa o Covid, assim. Esse daí. É esse, né? Esse de 2012, ele toma 2012. A Organização Mundial de Saúde anunciou que estava vindo, mas já acabaram. Está analisado ali. Porque o Covid já existia, né? Sim, a família corona. É onde mais chocolagens, né? Via caixinhas de vacina, e SARS-CoV, animais. A gente está achando. Fala de morcego, fala de coronavírus, fala da China, fala tudo. Sim, a reemergência, isso. Então, porque justamente a reemergência delas também é favorecida pela degradação ambiental. Bom, então vou dar uma aceleradinha aqui porque a gente está ficando atrasado. Bom, então agora vamos falar, né,
desastres climatológicos, hidrológicos, meteorológicos, que a gente trata geralmente dentro das questões climáticas. Então aqui temos o fluxo CO2, né, as emissões, os seus compartimentos sequestradores. Então a gente vê o gráfico como se ele fosse um espelho, né? A parte de cima são as emissões e a de baixo são os locais que estão absorvendo essa emissão de CO2. Então ali na parte de cima a gente vê os principais, de onde se emite mais o CO2, né? Então a gente vê ali notoriamente a queima de combustíveis fósseis. Tem também ali alterações, né, no meio terrestre, alterações no uso da terra, porém, queima de combustíveis fósseis é a principal fonte desse CO2. E ali embaixo a gente vê os compartimentos, né, para onde está indo esse CO2. Então a gente vê ali primeiro, né, áreas terrestres, então a parte ali verdinha seria o que está sendo teoricamente assimilado por florestas. A parte ali azul seria o oceano e a parte branca é a atmosfera. Então, a gente vê que, embora, né, o ambiente terrestre ele tenha sido, ele é um compartimento muito importante, né, para sequestrar esse CO2, a gente vê ali toda uma variação ao longo do tempo dessa importância desse compartimento enquanto sequestrador de CO2. A gente também vê a importância do oceano aumentando, mas tem um limite, né? Não dá para todo o mar e a floresta, até porque as florestas estão cada vez mais, estão encolhendo, né? Estão cada vez mais escassas, as florestas tropicais estão se perdendo, né? Então esse ambiente terrestre ele tem uma capacidade limitada para sequestrar esse CO2, assim como o oceano. Então a maior parte tem se acumulado na atmosfera. E é isso que está ocasionando, né? Levando ao aquecimento, a elevada concentração desses gases na atmosfera. Não apenas o dióxido de carbono, né, mas ele é um dos principais. Aqui o metano, que também é um outro gás muito importante, gás de efeito estufa. Então, embora ele tenha, a concentração dele na atmosfera seja bem mais baixa do que o dióxido de carbono, ele tem a molécula, né, ela tem um potencial muito mais elevado para assimilar energia, se eu não me engano, 20 vezes mais do que uma molécula de dióxido de carbono. Então, uma molécula de metano, ela faz mais estrago, né, do que uma molécula de CO2. Então, embora em concentrações bem mais baixas, ela tem um efeito muito intenso, né, para o aquecimento global. Então, as principais fontes ali, a gente vê as barras vermelhas e azuis. Então, a principal fonte, na verdade, ela é natural, são as áreas úmidas, né, em decorrência de uma baixa de oxigênio, esses ambientes, eles emitem, né, muito metano. Porém, as barrinhas vermelhas são as suas fontes naturais e as barrinhas azuis são as fontes humanas ou antrópicas. Só que se a gente soma ali as barrinhas antrópicas, a gente já vê que a nossa contribuição tem sido tanto quanto importante quanto as fontes naturais ou até maior, né? A gente já superou a importância dessas fontes naturais de metano. Então, a agricultura, queima de biomassa, queima de combustíveis fósseis, também lixão, né, e diversas outras fontes de metano que estão aí se juntando a essas emissões que são naturais e se concentrando também, aumentando a sua concentração na atmosfera. E ali, por outro lado, a gente tem os compartimentos para onde vai, né, esse metano. Então, pode ser utilizado ali no solo, né, por organismos metanotróficos. Então, tem micro-organismos que utilizam esse metano, mas em solos aerados, em solos de florestas sadios, por exemplo, o solo impactado também vai ter esse potencial reduzido, mas de forma geral os solos são ambientes que podem utilizar esse metano, mas a maior parte fica ali concentrada na atmosfera. E também, assim como o CO2, vão favorecer o aquecimento do planeta. Então aqui nós temos o dióxido de carbono e de metano, né? Então, como eu disse, a concentração do metano ela é bem mais baixa do que a do dióxido de carbono na atmosfera. A linha azul não dá para ver bem o aumento, né? Ficou bem clarinho, mas bom, esse aumento, embora tenha sido bem menos nítido e aparentemente menos preocupante do que o do CO2, tem essa questão da molécula do metano armazenar mais energia e mais calor. Então, mas fica bem nítido ali no gráfico o aumento de CO2, né, o aumento
metano a gente não consegue enxergar tão bem. Bom, isso culmina, né, com alterações na temperatura. Então a gente tem aqui dados de 4 estações independentes que registraram, né, a modificação da temperatura. Claro, no período anterior, né, no período antes dessas medições serem feitas, essas estimativas foram feitas com testemunho de áreas geladas, mas a partir do momento que a gente tem essas mensurações, a gente observa ali que elas são muito semelhantes, né? Então, embora tenha diferença ali de uma medição de uma estação para outra, a gente vê o mesmo padrão geral e todas mostram a mesma coisa. A Terra está ficando mais quente. E a gente vê que esse aumento, né, ele começou a ficar muito mais claro ali desde 1920, mas principalmente a partir da década de 60. Então, a gente vê ali um aumento muito claro na temperatura do planeta a partir dessa época. E o que a gente observa também? O aumento, né, dos desastres naturais. Então, esses desastres naturais que podem são em geral, a maior parte deles são tempestades, inundações, mas também outros, como atividade vulcânica e outros que a gente não tem muita influência. Porém, a maior parte desses desastres aí que estão no gráfico são desastres ligados a tempestades e inundação. Então a gente vê também que a partir da década de 60, né, e mais claro, a partir da década de 80, esses desastres vêm ocorrendo com mais frequência, né? Então, se até ali a década de 70 a gente tinha algo entre 50 e 100 desastres naturais ocorrendo em todo o planeta, a partir ali do ano 2000 a gente já tem mais de 400 desastres ocorrendo anualmente. Então, esse aumento é um reflexo do aumento da temperatura, que é um reflexo do aumento da concentração desses gases na atmosfera. E esses eventos, eles acontecem igualmente ao redor do globo? Não. Então, eles ocorrem principalmente nos continentes, nas Américas, né, mas principalmente na América do Sul e na Ásia. E ali, né, a barra azul mais escura se refere à inundação e a barra mais clarinha à tempestade, que são os principais eventos ligados a esses desastres naturais. E ocorre, em geral, em países em desenvolvimento, né, que tem, em geral, poucas condições e infraestrutura para lidar com os efeitos desses eventos, né? Então, é o que a gente assiste no jornal, é o que a gente assistiu no começo do ano na Bahia, em Minas, em Petrópolis. Então, a gente vê geralmente os efeitos também disso atingindo determinadas populações. E aí a gente discute, né, o racismo ambiental, que esses efeitos do clima, eles vão incidir de forma diferente entre as pessoas. E vão, em geral, ter os seus reflexos mais acentuados entre populações mais vulneráveis. Isso, muitas vezes, né, tem a ver com grupos indígenas, populações naturais de forma geral e também nos centros urbanos, populações negras. Então, o racismo ambiental é discutido dentro desse sentido, né? Algumas pessoas são mais vulneráveis a esses efeitos do que outras. Tem também os desastres não naturais, né? É sempre importante lembrar deles. Então, rompimento de barragem, como a gente já falou, óleo no mar, queimada. Então, essas também são manifestações do antropoceno. Então, falamos aqui longamente, né, sobre as manifestações do antropoceno e da crise ambiental. Então, como elas se manifestam? Por meio da perda da biodiversidade, desastres naturais, como inundações e pandemias, e desastres não naturais também. E os seus reflexos se manifestam de diversas maneiras e são mais pronunciados em países em desenvolvimento. Então, agora, brevemente, o que está sob ameaça. Então, esse slide a gente não vai conseguir enxergar. Não, enxergamos um pouco bem. A gente ontem já ouviu a professora Aline falando dos serviços ecossistêmicos, né? Então, ela falou dos serviços ecossistêmicos dividido ali em suporte, que é o que geralmente dá origem, subsidia os serviços de provisão, de regulação e serviços culturais. Então, o serviço de suporte seria a formação do solo, a polinização, a ciclagem de nutrientes. Então, por exemplo, o solo sadio ele é um pré-requisito para a gente ter alimento, né? Então, os alimentos, propriamente ditos, né, a produção de alimento está ali dentro de provisão. Então, só que antes a gente depende de polinização, do solo, dos nutrientes do solo. Então, por isso são serviços de suporte. E a gente falou também dos serviços culturais, né, que é nadar no mar,
que é estudar a natureza, educação ambiental. Então, todos esses serviços culturais igualmente importantes dependem do bom funcionamento do meio ambiente. E, bom, como isso nos afeta, não é muito difícil, né, de ligar os pontos, mas isso se liga a gente de várias formas. Então, isso se liga aos materiais que a gente precisa, materiais básicos para viver, né? Então, a gente precisa de um teto sobre nossa cabeça, a gente precisa de alimento, a gente precisa de água, a gente precisa de fármacos, e os remédios, eles vêm das florestas, vêm do ambiente natural. Então, a gente depende do ambiente natural de várias formas, e também dos serviços culturais, né, que são igualmente importantes. Então, a gente precisa desses serviços para toda a nossa vida, né, para a nossa segurança, para a provisão de alimento, para a gente beber água, para tudo, a gente vai precisar desses serviços que estão severamente ameaçados. Bom, e o que vocês já ouviram falar das fronteiras planetárias ou limites planetários? Esse é um artigo também que ficou muito famoso, né? Foi publicado em 2009. Ele gerou muito impacto porque ele é um artigo que dialogou muito com a sociedade, né? Não apenas com cientistas, porque geralmente o cientista publica, pouca gente lê, o seu colega lê, né? Então tem poucos artigos que causam tanto impacto social como esse artigo causou, até porque ele é muito gráfico, né? Ele é muito claro, a gente bate o olho nessa figura, a gente entende. Então, bom, os autores, eles identificaram, né, que o funcionamento do planeta, alguns aspectos muito importantes, eles elencam ali nove características, 9 aspectos muito importantes para o funcionamento do planeta já estão alterados pelas nossas ações. Então, embora para alguns não tenham uma medida, né, como poluição química, quais outros não tem? Poluição química, poluição atmosférica, partículas na atmosfera, né? Então, algumas coisas são difíceis de medir, mas a gente já sabe que elas estão alteradas. Para outras, tem números, tem medidas, temos estimativas. Então, para aquelas, né, para 7 que a gente tem estimativa, nós já ultrapassamos os limites em 3 aspectos ali, né? Perda da biodiversidade, ciclo do nitrogênio e crise climática. E eles definem ali no centro verde que seria uma zona operacional segura, ou seja, aquela área verdinha ali, eles não colocam números para isso, mas eles é mais para uma compreensão, né? Mais para isso ser ilustrativo. Eles colocam nessa imagem que existem limites, né? Limites para alteração. Então, dentro daquela bola verde é onde a gente tem espaço para fazer alteração. É dentro daquela bola verde que o desenvolvimento sustentável ocorre. A partir dali não existe mais sustentabilidade, porque a partir dali a gente ultrapassou essa zona segura de operação. Então, sabe-se, até 2009, né, foi apontado que nós já tínhamos ultrapassado essa zona segura em 3 aspectos, dos 7 mensuráveis, dos 9 que eles trazem nesse artigo. Posteriormente, passaram a discutir também que o ciclo do fósforo também já foi alterado para além da zona operacional segura. Em 2009, ali, de acordo com os autores, a gente estava chegando ali, né, na fronteira. Então, esse é um artigo também muito importante, que causou muito impacto, e é um artigo muito bom porque dialoga com a sociedade. Então, esse tipo de artigo é muito bom para a gente avançar nessa discussão. Então, o que está sob ameaça, os serviços ecossistêmicos, funcionamento do planeta e, por fim, a vida. E aí, como enfrentar a crise ambiental, o Fábio vai falar mais sobre isso, mas eu deixo aqui uma tabela que a gente não vai conseguir ver, mas que foi a tabela do artigo que a professora Aline ontem trouxe, na terça, falou do Constanza. Então, essa tabela que a gente não está conseguindo ver, ela traz os ambientes, então, por exemplo, estuários, florestas, rios, lagos, o quanto elas contribuem para diversos serviços. Então, por exemplo, áreas úmidas, purificação da água, regulação do clima. Então, o Constanza e os seus colaboradores, eles estimaram ali quanto cada ambiente se liga em dólar por ano, por hectare, com cada um desses serviços. Então, ou seja, é um artigo que dialoga muito, principalmente com pessoas que têm mais conforto de discutir em termos monetários, né? Então, é um artigo que causou muito impacto, ele foi publicado em 97, e eles chegaram ali a um montante que a gente nem teria condição de pagar, como ela bem falou na sua aula, chegou em 33 milhões, que era muito mais do que
muito mais, era, se eu não me engano, o dobro ou o triplo do PIB mundial naquele ano. Então, bom, nem se a gente quisesse pagar a natureza pelos serviços ambientais, a gente não conseguiria. Então, é uma tabela que é muito relevante porque ela traz a magnitude, né, da nossa dependência desses serviços. E, por fim, a Agenda 2030, né, que embora não seja uma proposta perfeita, né, a gente já discutiu isso um pouquinho, a gente deve discutir mais, né, principalmente considerando alguns objetivos, ela é uma boa proposta porque ela traz pragmatismo, né, para o nosso debate. Então, o que temos e o que a gente espera, né, considerando o mundo atual. Então, a gente tem ali os objetivos: erradicar a pobreza, vida saudável, acabar com a fome, igualdade, educação de qualidade, cidades sustentáveis, preservação da biodiversidade na terra, na água, combate às mudanças climáticas. Então, a gente tem essa agenda que a ideia dela é contemplar os anseios e as necessidades de toda a população humana, né? Então, o lema dessa Agenda 2030 é não deixar ninguém para trás, é contemplar as nossas necessidades, o futuro onde queiramos estar, né? Mas existem algumas contradições, como, por exemplo, o Objetivo 8, né? Crescimento econômico. Então, tem toda uma discussão de esses objetivos, eles são conciliáveis? São todos conciliáveis com o crescimento econômico? Dá para a gente pensar em preservação da vida na terra, na água, combate às ações climáticas e ainda assim querer crescimento econômico? Então, bom, tem todo esse debate, né? Mas de forma geral, embora, claro, esses objetivos eles sejam criticados e, claro, tem muitos pontos para crítica, eu vejo como um avanço no nosso debate, justamente por a gente ter uma agenda, a gente tem um lugar onde a gente quer chegar, é o lugar realmente que a gente quer chegar, aqui tem todos os elementos para todo mundo viver bem e feliz? Não, mas a gente está buscando esse refinamento, a gente está discutindo e a gente está colocando metas. Então, esse tipo de proposta, né, que na verdade começou com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, começou no ano 2000, a gente ter objetivos claros, metas, indicadores para essas questões, eu vejo de uma forma muito positiva, mas a discussão não para aí, a Agenda 2030 não é a única visão sobre um futuro melhor, sobre um lugar onde queiramos estar, sobre ações que a gente pode tomar, mas são objetivos bem conhecidos, né? Eu acho que é o que a gente tem de mais atual e mais objetivo em termos de discussões sobre futuro. Mas existem outras visões e acho que a ideia é contemplar todas essas visões. Para isso a gente tem que combinar muito bem as coisas e combinar se são esses objetivos mesmo que a gente quer, se a gente quer todos esses objetivos, se vão ser eles que vão nos levar ao futuro onde a gente queira estar. E bom, é isso. Então, como enfrentar a pesquisa, estabelecer o cumprimento, né, das metas, e atenção especial a países em desenvolvimento, que são justamente os que mais sofrem e mais sofrerão com essas mudanças no clima. Então, passando bastante do tempo. Vocês conheciam esses objetivos de desenvolvimento sustentável? Alguém não conhecia? Todo mundo conhecia, né? Todo mundo já ouviu falar da Agenda 2030, né? Então, se tivesse qualquer outro governo federal, a gente provavelmente teria o governo de umas 30. Não teve mais 20, não aconteceu. Aí o governo do Estado decidiu fazer um seminário para discutir, foi alguns anos de discussão e tal. E a prefeitura ia fazer umas 30 cidades. Só que alguém lá planejou para fazer em outubro, justamente quando pensaram em nós, resolveu desistir de fazer o evento. Mas a Agenda 2030 é outra história. Um acordo que foi feito em Paris em 2015, foi feito depois, um pouquinho antes, 2 meses antes do acordo de Paris, em 2015, a ONU se reuniu em setembro, em 2015, revisou, um processo que começou aqui em 2012, revisaram os objetivos do milênio, acrescentaram coisas específicas
Essa agenda veio para substituir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foi de 2000, a execução de 2000 até 2015. E aí a Agenda 2030, o objetivo, né, que essa agenda se cumpra entre 2015 e 2030. Então a gente tem 8 anos para isso. E, então, como eu disse, né, os Objetivos do Milênio já trouxeram esse maior pragmatismo, né, de objetivo, meta, indicador, só que a discussão em relação aos Objetivos do Milênio é que eles contemplavam muito pouco questões ambientais. Então, a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável jogaram mais luz às questões ambientais. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, eles tinham um foco mais social. Os objetivos, eles têm objetivos específicos, então tem os 17 objetivos, mas eles se sustentam em 169 objetivos específicos e cada país tem sua agenda. Então, embora tenha esses objetivos gerais, nos objetivos específicos tem diferença entre os locais, né? Porque enfim, não dá para ter uma mesma agenda para todos. Existem problemas que são particulares, coisas que são mais relevantes do que outras, então essa agenda, esses objetivos eles são modificados, mas não tem esse como deve ser feito, cada local deve fazer da melhor forma, porque também não dá, você não tem uma solução única, não dá para propor uma mesma coisa para o Brasil e para o Camboja, que também vai resolver a vida dos finlandeses, né? Cada um vai ter o seu modo, dentro da sua realidade, mas não é prescritivo, não tem uma via para realização. Sim, esses 17 são os gerais, mas eles têm objetivos específicos. Cada um tem objetivos específicos. Não. São dos 17, eles têm mais ou menos 10 cada um, 10 metas. Esses objetivos específicos. Daí essas metas que cada país ajusta. Mas a lógica é a mesma entre elas. Provavelmente eles vão ver fome, bem-estar já estava nos objetivos do milênio. Então, o que vai fazer provavelmente ter outros objetivos, os que a gente não resolver vão voltar para os novos objetivos, o que a gente identificar que é uma necessidade de refinamento vai ser refinado em forma de mais objetivos. Então, provavelmente a gente vai ter outros objetivos, mais objetivos, com mais metas específicas. Então vai ser refinado, vai ser trabalhado, mas provavelmente teremos outros objetivos com os que a gente não conseguiu alcançar. A redução da desigualdade, clima e biodiversidade. Então a gente está mandando muito mal nesses especificamente. Isso em si é um curso à parte. A professora Milani fala um pouco dessa geopolítica internacional, mas o grande desafio que se chama de multilateralismo, né, são várias partes, então, com vários lados, esse multilateralismo não tem uma governança. Tem as Nações Unidas, que aqui organiza as convenções, organiza esse leque aí de aspirações, mas nada disso é legalmente vinculante. Ou seja, se você não cumprir, se o país não cumprir, ninguém vai preso, ninguém vai sofrer sanção. Então, só que nesse caso é aspiracional. Nas convenções clima, biodiversidade e desertificação, se um determinado país vai muito contrário a uma das coisas que ele assinou, aí sim aí segue não sendo legalmente vinculante, ninguém vai para o tribunal de Haia, mas seu país pode sofrer sanção. Então, como vocês viram, esse governo de desmatamento da Amazônia, então a Europa não vai mais fazer comércio com o Brasil nesses campos aqui. Então, essas sanções ocorrem em função de um mau comportamento em torno de convenção, mas isso é aspiração. É diferente, a aspiração é meta global. Ela é a nova utopia, vamos dizer assim. Bom, gente, vamos encerrar.
direcionado para